Fala galera, a gente está começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje, é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Sicredi Ceará, que está com a gente há mais de 6 meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Sicredi, meus investimentos acontecem na Sicredi e eu recomendo que você aponte para o QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Sicredi, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa. Sempre que eu tô lá, eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo, muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís, só vai. Victa Engenharia que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, para você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares para vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês para a nossa comunidade. Dunkerhead, a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga. E além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkerhead, visita e diz que veio dos nordestinos que, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar para o QR Code. L Eletrônica, a melhor solução para pronta entrega em Fortaleza. Guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar para pronta entrega. Tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá. Sem falar equipamentos para podcast. Certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos. Aparece lá na tela eletrônica que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte. Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os Nordestinos pelo Mundo, com a equipe dos Nordestinos pelo Mundo. Se você está precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta para o QR Code ou manda um direct para Vai Pra Marte que a galera está pronta para te ajudar. Confraria Corisco. A Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta para o QR Code, entre em contato com a galera, faça a sua assinatura e eu garanto para vocês que vocês vão amar. E esses são os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente. Muito obrigado por apoiarem a cultura nordestina. E agora é hora de trabalhar e vamos para a nossa entrevista de hoje, que tá massa demais. E agora é hora de trabalhar, né? Sextou aqui para vocês, mas a gente vai trabalhar. Estamos gravando esse programa sexta-feira, começando às 4 horas da tarde, só para vocês se situarem espacialmente aqui no nosso momento. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa que vocês pediram demais, assim, nas caixinhas de pergunta. E para isso acontecer, a gente precisava estar no mesmo continente, né? E agora eu estou com a Thaís do Chá com Rapadura, mulher, e aí? E aí, Léo, prazer. Como é que você tá? Tô bem, feliz de estar na terrinha, feliz de estar aqui finalmente fazendo esse encontro acontecer. Da primeira vez eu fui ignorado, completamente ignorado. Não, mas eu expliquei a situação. A gente... Foi engraçado, eu vi no podcast de você. A gente não... Nosso perfil no Instagram, a gente é muito relapso. E aí a Riviane veio pra cá e tu tinha mandado a mensagem, a gente só foi ver quando a Riviane tinha voltado. Foi. Aí eu mandei pedindo desculpa e tal, mas aí eu acho que eu avisei, eu tô indo... Foi, aí a gente pegou logo. Em julho, foi. Não, mas o legal foi que eu descobri isso ouvindo o podcast. Ah, tu não sabia. Eu não sabia que vocês... porque assim, eu mandei a mensagem e vocês não responderam. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Eu falei, não, deve ser correria e tal. Mas aí... Porque eu escuto o podcast, eu gosto, eu acho massa demais. E quando eu comecei a receber 2 seguidores, os seguidores começaram a me mandar o podcast de vocês, falando, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. O que aconteceu? Aí eu fui ouvir, eram vocês falando que passou batido, mas que iriam vir, né? Então, tá. Mas deu certo. Estamos aqui com você. Thaís, é o seguinte, mulher, eu nunca apresento as pessoas. Certo. Aqui eu gosto que as pessoas se apresentem. Tá. Então, assim, a comunidade de Nordestinos pelo Mundo está aqui nessa lente. Eu quero que você diga quem é Thaís. Certo. Pra galera. Eu sou cearense,
daqui de Fortaleza. Imigrei para Londres em 2005. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, era bebezinha, assim, 20 e poucos anos. Hoje tenho 40 anos, sou mãe de 2 crianças, uma de 8 e uma de 5 anos, Cecília e Marina. Lá em Londres, sou gerente de recursos, trabalho numa empresa de consultoria. Tem muita gente que não sabe dessa minha fase, dessa minha lado da minha vida, mas é o meu trabalho normal. Meu trabalho de segunda a sexta, eu sou gerente de recursos numa empresa de consultoria, dessas, eles chamam Big Four, as 4 grandes empresas de consultoria. E, paralelamente, sou guia de turismo, faço passeios turísticos aos finais de semana, sábado e domingo. E o Chá com Rapadura, quando a gente consegue se encontrar, o Chá com Rapadura está com 7 anos aí de estrada, mas é uma coisa que a gente não tem essa frequência certinha de quando grava, mas está sempre rolando no background das nossas vidas, porque nós somos 5 integrantes e cada qual tem sua história, cada qual tem seus trabalhos, então não é sempre que a gente consegue se encontrar. E as 5 moram em Londres? Não em Londres, na Não, Inglaterra. na Inglaterra. Nós somos 5 cearenses, todas foram bater na Inglaterra por motivos diferentes, em cidades diferentes, com situações completamente diferentes. Então, eu estou em Londres, eu estou no norte de Londres, a Riviane está no oeste de Londres, a Brena está no litoral, perto de Brighton, a Tayaná em Cambridge, que é a nossa cientista, então, em Cambridge, e a Cíntia está em Dartford, que fica no condado de Kent, que é como se fosse uma região metropolitana de Londres. E qual a frequência que vocês se encontram? Só Deus sabe, não existe. Pessoalmente, eu acho que a gente só se encontrou 2 vezes. As 5... Ao longo desse tempo inteiro? Sim. Não acredito. A gente só se encontra virtualmente, e mesmo virtualmente, é difícil conseguir encaixar um dia e um horário que todo mundo consiga. Então tá lançada a ideia. Quando a gente for para Londres com os Nordestinos pelo Mundo, nós vamos fazer esse encontro de vocês. Eita, aí eu quero ver, viu? Porque Filmado. aí vai chover canivete. Mas vamos fazer. Vamos, Não é topo. possível. Vocês têm Eu sou a quantos anos mais de podcast? fácil. 7. 7. E vocês se encontraram 2 vezes presencialmente? Assim, na verdade, eu encontrei com 2 ali, com 2 aqui, mas as 5 juntas no mesmo local, acho que 2 vezes só. Gente do céu. Que loucura. Eu encontro muito separadamente. Eu encontro com a Rive separadamente, eu encontro com a Brena é muito minha amiga. Eu encontro com ela separadamente, com a Cíntia, mas as 5 juntas é uma raridade. Pode crer. Agora me tira uma dúvida. A gente estava conversando em off aqui. Você tem Thaís em Londres, que é o seu perfil pessoal e profissional também, porque, afinal, você faz turismo nos finais de semana. Isso. Guia. Como o Chá com Rapadura surgiu daí, dos fãs do Thaís em Londres? Eles ajudaram a decidir o nome? Foi. Como é que foi essa história do Chá com Rapadura com o Thaís em Londres? Então, eu já tenho esse meu perfil e faço esse trabalho de turismo há 11 anos. Então, eu já tinha ali a minha comunidadezinha do Thaís em Londres. E quando a Cíntia veio com a ideia do podcast, ela falou que queria fazer um podcast. Eu não sabia nem o que era podcast. E quando ela falou, explicou, eu fiquei, mas quem que assiste isso? Por que não faz no YouTube? Eu achava que YouTube era muito mais negócio. Sim. E ela, não, é isso, é só áudio, vamos fazer assim. Então, ela lançou essa ideia. E aí, inicialmente, éramos 4. A Rive não tinha entrado ainda, a Rive entrou 1 ano depois. Então, nós 4 ficamos ali debatendo sobre o que a gente ia falar, os temas e tal, e qual seria o nome do podcast. Aí a gente lançou, acho que a gente tinha 3 opções de nomes, e aí ficou qual que é o melhor, qual que é melhor. E, na época, o Snapchat estava muito bombando. Eu tinha um perfil no Snapchat do Thaís em Londres, e eu lancei a pesquisa no Snapchat. Gente, votem aqui no nome... A gente está fazendo um podcast, expliquei o contexto e tal. Votem no nome favorito de vocês. Aí eu lembro que as opções tinha Iracemas na Inglaterra, tinha Coroas na Inglaterra. Que isso? E o Chá com Rapadura, porque a gente queria linkar, né, a coisa do Ceará com a Inglaterra. E a pesquisa foi através de print, que lembra que o Snapchat dava a contagem de print? Demais. E aí a contagem de print e o Chá com Rapadura, que de toda forma era o nosso nome favorito também, venceu. E a gente escolheu, e daí foi assim que surgiu o nome Chá com Rapadura. E o Chá com Rapadura hoje, falando de bastidor, assim, negócio. Ele é um projeto,
Mas vocês conseguem monetizá-lo de alguma forma? Ele tem algum patrocinador? Ele tem algum suporte? Ou ele é 100% independente? 100% independente, 1000% independente. 1000% independente. A gente tem um Patreon, né, que são os ouvintes que ali Que contribuem. Mas, assim, é bem informal. A gente não trabalha nenhuma recompensa, inclusive, para os ouvintes. Assim, É só uma doação, né? Uma ajuda. Que é o dinheiro que a gente usa para pagar a nossa editora. E o negócio do site, de manter o domínio, esse tipo de coisa. Então, o dinheiro do Patreon é o que paga nossas edições e o que paga esses custozinhos que a gente tem. E a gente sempre quis, ainda quer, monetizar. Só que a gente não consegue se dedicar para o podcast a ponto de também fazer dele uma coisa profissional. De ter uma entrega que justifique. Exatamente. Então, a gente quer, tanto que está na maior brincadeira entre os ouvintes, porque a gente abriu uma MEI no ano passado, ou foi ano retrasado, nessa pretensão de monetizar, de ter patrocínios e tal. Acabou que a gente não teve patrocínio e agora estamos devendo a MEI, porque tem que pagar a mensalidade da MEI. Entendi. Então, vocês não têm patrocinadores fixos nem nada. É de acordo com o que dá. A gente fez algumas parcerias pontuais, assim, episódios patrocinados. Sim. Mas muito, muito pontuais. Caramba. É porque tem muito potencial comercial. Tem. É só querer, né? É só poder, na verdade, né? Porque como é que é a rotina de vocês, das 5? Então, todas têm uma rotina mais ou menos parecida no sentido de que temos um trabalho período integral. De nós, das 5, 4 têm filhos pequenos. Então, só a Tayaná que não tem filhos, e a Tayaná viaja bastante também, então é difícil realmente conciliar. A Brena tem dois filhos, eu acho que o Caetano está com 10, não, 11 e 12, eu acho, e a Luna mais novinha. Então, são tudo crianças ainda que demandam muita atenção da gente, enquanto a gente está trabalhando durante a semana, no final de semana a gente também quer dedicar ali para os filhos, né, e para fazer as coisas sociais também. Então, é difícil a gente encontrar um momento ali que eu acho que é o que falta para a gente conseguir monetizar, que é essa de sentar na cadeira e dizer, olha, toda terça, 9 horas, a gente vai gravar, ou toda terça, 9 horas, a gente vai resolver e-mails do chá. Porque, tipo, a tua mensagem passou 3 semanas para eu ver. Então, eu digo que a gente quer monetizar ao mesmo tempo que é nossa culpa não estarmos monetizando, entendeu? Sim. Não, eu imagino que se cada uma mora num canto, vocês não conseguem se encontrar presencialmente. São 5 agendas. Isso. Já é difícil sozinho aqui. Imagina com 5 co-hosts, 4 co-hosts, né? E, assim, Londres é uma cidade muito grande. E a gente mora muito distante uma da outra. Para a gente se encontrar, é no mínimo 1 hora e pouco de viagem para cada. Então, assim, é uma programação mesmo. Não é aquela coisa de tipo, né? Daqui a 15 minutos eu chego aí. Não é. É um encontro. Tem que marcar, né? É um encontro, tem que marcar. Por isso que a gente acaba gravando tudo online, porque se for depender da gente encontrar presencialmente, a gente não grava nunca. Como é que vocês gravam? Como é que vocês fazem? É tudo via Skype, via Zoom? A gente grava via Zoom. A gente grava com vídeos, assim, para a gente se ver, né? A gente está ali se vendo, mas não publicamos. Utiliza o vídeo? Não utilizamos o vídeo. No começo, quando a Cíntia sugeriu fazer o podcast, que eu disse que eu preferia YouTube, elas de cara disseram, não, se for YouTube eu nem quero, porque não quero aparecer. E aí a coisa de aparecer já gera toda uma outra história de estar apresentável. Se fosse depender disso, a gente não gravava nunca, porque a gente grava de pijama, descabelado e tal. E eu acho que teria essa pressão a mais ali, da gente estar bem apresentada. E aí dificultar ainda mais essa frequência. Mais uma coisa contra. Mais uma coisa contra. Para gravar o áudio, a gente prefere se ver até para ter aquela entrega, interação maior. Vai ficar frio, né? E a gente não publica esses vídeos, porque também para publicar... não, eu não quero aparecer porque eu estava de vestido, ou eu estou de pijama, eu estava de batom esquisito. Então, sempre tem as restrições quanto à imagem. Então, a gente acaba não utilizando isso. Caramba, então o nosso especial em Londres vai ser especial mesmo, né? Todo mundo junto lá, 6 microfones, hein? De câmera, De câmera. câmera. Por isso que eu digo, eu só acredito vendo. Não, vai dar, vai rolar. Entendi. Agora, porque, aqui tá, um podcast sem noção, sem futuro e sem compostura. Por que essa definição? Por que vocês chegaram a essa conclusão? Por todas essas dificuldades? Também, porque é tudo muito informal, Léo. O início do podcast não era essa a nossa intenção. Nem ser um podcast de humor.
A nossa ideia inicial era ser um podcast sério, trazendo informações. O nosso primeiro episódio é sobre Brexit, que foi justamente na semana seguinte que o Brexit aconteceu, a gente gravou esse episódio sobre. Aí temos um sobre família real também ali no começo. Então, é uma coisa informativa da gente. Era, né? Uma coisa informativa da gente trazer os números, as estatísticas e tal. Só que, naturalmente, os ouvintes que escutavam a gente diziam que a gente era muito engraçada. E aí a gente ficou, será que somos mesmo? Porque como a gente estava ali entre amigos, era muito informal o bate-papo. E acabava que contava uma piada, a outra ria, virava uma coisa engraçada. Então, os ouvintes deram esse feedback para a gente e a gente abraçou. E tipo, cara, eu acho que a nossa pegada é essa, a gente tem que enveredar para esse lado aí do humor, da comédia. Tanto que a gente brinca que a Tayaná, que é a cientista, ela não quer mais participar porque o briefing mudou total, entendeu? Ela foi vendida uma história de que era um podcast sério, de pesquisa e tal. E agora a gente está falando do Lewis Hamilton com a Shakira, entendeu? Que, inclusive, eu acho maravilhoso esse corte. A ideia desses vídeos veio da onde? Porque, assim, uma coisa que me chama a atenção, e é uma boa alternativa para quem não tem videocast. Isso. No caso, vocês não são videocast, vocês são um podcast raiz, true mesmo. Exato. Mas vocês descobriram uma forma de pegar uma história e super botar humor em cima com as imagens. Isso. De onde é que surgiu a inspiração? Quem é que edita? Quem é que faz? Pronto. A ideia inicial era até para a gente tentar trazer mais ouvintes a partir das redes sociais, tipo o Instagram. Então, a gente sabe que tem gente no Instagram que não necessariamente escuta o podcast. E a gente queria trazer, tipo, dar um corte ali de 30 segundos, 1 minuto, e de repente a pessoa viu, cara, isso é engraçado, eu quero ver a história completa. Sim. E ir buscar o nosso podcast. A ideia de trazer os vídeos para o Instagram foi essa. O formato, eu peguei de um programa muito antigo que passava na Inglaterra, que eu amava, chamava Fonjaca. Fonjaca. Era um cara que passava trote para as pessoas. E ele fazia sotaques diferentes, e tinha personalidades diferentes. E como, obviamente, a outra pessoa do outro lado da linha, a gente não estava vendo a cara, ele fazia esses recortes usando imagens da internet, usando imagens estáticas, e fazia uma montagem que ficava muito engraçado, que eu acho que ficava mais engraçado até do que se o cara estivesse sendo filmado. Então, quando a gente começou a fazer essa ideia, eu que fazia as edições. Eu pegava uns vídeos, separava ali 30 segundos, 1 minuto que eu queria fazer, ia buscar imagens na internet e montava uma ediçãozinha. Hoje em dia, quem faz isso pra gente é a Sarinha. A Sara é um ouvinte nossa, fã, que criou um perfil chamado Chá com Rapadura Quotes. É tipo um fã-clube, digamos assim, do Chá com Rapadura. Só. E ela faz isso porque gosta, porque quer, porque é fã. É fã. E aí ela faz e me manda. E aí a gente publica nas nossas redes, é marcado como colaboração com ela, mas quem faz hoje todas as edições de vídeo é a Sarinha. Ela é editora de vocês? Não, a editora de áudio é a Amanda, também era o nosso ouvinte, virou editora dos nossos áudios, né, do podcast em si. A Sarinha tem um perfil Chá com Rapadura Quotes, que ela pega quotes do nosso último episódio e coloca ali num historinhas template. Ali, né? E faz a edição de vídeos. Ela também faz a edição de vídeo. Desses vídeos, desses Então, cortes. seu time veio dos fãs? Totalmente. Veio dos seguidores. É. Qual a frequência de vocês hoje? Essa é a pergunta de milhões. Como é que é? Que funciona? O nosso projeto, a ideia, no mundo ideal, era gravar 2 vezes por mês. Não acontece. Quinzenal. Que não era quinzenal, era 2 vezes por mês. Podia ser que saísse dia 20 e dia 23. Entendi. Mas era para ser 2 vezes por mês. O último episódio que a gente gravou já fez 1 mês. Então, esse mês que passou agora de julho, não teve episódio. O último foi o que vocês falaram de mim também. Foi. Então, foi esse. Foi 30 de junho, eu acho. Foi o último que eu consegui ouvir. Né? E eu acho que ele foi o único daquele mês de junho. Sim. Então, eu vou dizer 1,5. Durante 12 meses, durante 1 ano, talvez a média seja 1 episódio e meio por mês. Como é que surgem as atas, as pautas? Do que vocês vão falar? Quem é que decide? Como é que... Vocês devem ter um grupo, obviamente, sim. E ficam jogando as ideias. Como é que funciona? A gente tem um grupo do WhatsApp e que a gente acaba também... Como nós somos amigas, é o grupo também que a gente conversa, fofoca, troca meme, esse tipo de coisa. No começo do podcast, era uma coisa mais temática. A gente dizia, vamos falar sobre Brexit, vamos falar sobre família real, vamos falar sobre comida na Inglaterra. Tinha uns temas específicos. Depois de um tempo, a gente começou a acabar os temas e falar, vamos falar de quê agora, meu Deus? E aí surgiu a ideia de fazer o que a gente faz hoje, que é com mais frequência, que é o Sarapatel de Notícias. Que é cada uma de nós, busca uma notícia que saiu nos últimos dias ali na internet
e traz para o programa para falar. Mas o grande lance é, a gente não conta qual vai ser essa notícia para ninguém antes. A gente conta no momento da gravação. Então, não tem uma coisa prévia de tipo, olha, Léo, a minha notícia vai ser sobre o Fortal, eu vou falar sobre isso e isso. Não, é na hora que a gente está gravando, eu trago aquela notícia e, às vezes, até acontece de dizer, meu Deus, era a notícia que eu tinha visto. Mas o bom disso é que traz essa espontaneidade da reação, né? Quando a Rive ou a Cíntia está lendo a notícia dela, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Sim. Então, tem aquele elemento surpresa, o elemento de espontaneidade ali, que eu acho que, na verdade, é a grande fortaleza do chá, é essa Surpresa espontaneidade. ali também, né? Vocês já foram canceladas? Cara, Vocês têm medo do cancelamento? tem. De falar alguma coisa que vai ser mal interpretada? Sim. Como é que vocês controlam isso? Eu acho que esse é um dos grandes motivos até da gente não fazer vídeo e não fazer nada ao vivo. A gente nunca fez um episódio ao vivo, sem edição, porque sempre tem um medo de falar uma merda e... Pode falar merda. De falar alguma besteira e não pegar bem e tal. Obviamente, ninguém é perfeito, está todo mundo ali sujeito a cometer erros e a gente tem muito medo disso. Então, normalmente, como a gente faz, a gente grava, manda para a Amanda e no que a gente manda, às vezes a gente grava e logo depois que gravar, fala, cara, aquilo ali que eu falei, eu acho que não vai pegar bem. Aí eu já mando, Amanda, aquela parte que eu falei sobre não sei o quê, tira aquilo ali. E aí a própria Amanda também, como é nosso ouvinte desde o início, a gente tem um grupo de ouvintes que surgiu no Telegram, e quem estava ali em 2016, que foi quando a gente começou, virou amigo de verdade. A gente que eu vim para cá e eu encontro, são amigos mesmo. E a Amanda é uma dessas pessoas. Então, a própria Amanda, quando escuta, às vezes ela dá esse feedback para a gente. Diz, gente, aquela hora que vocês falaram aquilo ali, eu acho que é melhor tirar. Então, a gente confia muito também no julgamento da Amanda. A problematização, né? Tipo, já vê se tem um problema, né? Que pode ser que nem vá dar, mas, às vezes, é melhor evitar. A fadiga. Exato. Mulher, isso é sério. A gente aqui nos Nordestinos tem isso também. A gente tem o setor da problematização. Sim. Que ele tem várias camadas. A primeira sou eu. Depois, eu que edito também, né? Sim. Ainda sou eu que edito tudo. Não consegui passar a edição. Esse é um funil grande aqui. Tem que ter um editor para me ajudar. Mas tem a Bela, tem a produtora. Todo mundo vai olhando e tipo, isso São aqui vários não. filtros, né? E a gente também não faz ao vivo. Isso. Por causa disso. É. Eu não quero que a pessoa venha aqui e lembre do podcast como uma experiência ruim. Sim. Algo que fez mal pra ela, sabe? Você pode estar aqui ao vivo e, como você falou, falar uma besteira, uma merda e tal. Sim. Já era. É verdade. Tá no mundo, amigo. Já era. Já tá a galera recortando agora e botando no ar. Mas é complicado. Assim, a gente usa muito o chá com rapadura como uma válvula de escape ali de amigos, entendeu? Não é a nossa profissão, não é o nosso ganha-pão. Pelo contrário, a gente nem ganha dinheiro com eles. Então, Deus me livre, em cima disso, virar uma coisa que vai, talvez, causar mal a gente, causar uma ansiedade de uma coisa, né? Então, a gente tem esses filtros nossos mesmo, a Amanda que tem esse filtro, e depois que a Amanda edita, a gente escuta de novo e dá uma passada para, certo, acho que agora rola aí. E é interessante que, como vocês não usam a imagem, a exposição é menor, né? Pode bombar, por exemplo, esse negócio do Lewis Hamilton bombou, Sim. Só que cadê vocês, né? Só as vozes, as pessoas não vão reconhecer ali na rua, necessariamente, né? Me reconhecem, porque das meninas, eu sou a que eu sou. Elas A que dizem mais até, aparece. Pop. elas falam que eu tenho menos escrúpulos, assim. Não, escrúpulos não, critérios. Escrúpulos. Sem critérios, eu sou sem critérios. Eu realmente não tenho. Então, por exemplo, quando a gente grava, precisa fazer um vídeo, quem faz sou eu, então é a minha cara que está lá. Por conta do Thaís em Londres também, a minha cara está sempre lá também. Então, aqui, todos os cantos que eu fui, Léo, aqui eu fui reconhecida, desde que eu cheguei. Porque você é a mais conhecida, que porque mais eu se boto expõe a cara. Ali, Chá com rapadura, os meninos que moram em Londres. E eu lembro que a gente ia para Londres, aí eu fiquei meio noiado. Eu falei, porra, eu vou então consumir para ir para Londres meio que no clima. Eu consumi todinho, ouvi, gostei muito. E a sensação que eu tenho ao ouvir o Chá com Rapadura é de que é uma coisa muito da cidade, assim. As pessoas se orgulham do podcast. Vocês conhecem o Chá com Rapadura? Tem vários amigos, eu escuto Chá com Rapadura. Eu tenho várias amigas que te falam, eu só escuto Chá com Rapadura. E eu acho isso muito massa, sabe? De perceber o quanto a galera se orgulha do podcast de vocês. E eles são muito assim, eles torcem pela gente, sabe? Eu acho que eles acreditam mais na gente do que a gente mesmo. Então, tipo, quando acontece, sei lá, alguma celebridade está falando sobre podcast, os nossos ouvintes vão lá. Chá com rapadura. Então, eles têm
eles acreditam realmente na gente. pertencimento. Eu sinto isso, é um negócio do tipo, é o nosso, pô, nos representa, entendeu? Por isso que esse nome E é chamam muito de assertivo. chazinho, nosso ouvinte o chazinho, só chamam o chá com rapadura de chazinho, eu acho tão bonitinho. E esse número é muito assertivo, o nome é muito assertivo. Sim. Chá com rapadura dá uma ideia de região mesmo, né? Sim. E também a que vocês estão, né? Porque combina, né? O chá na Inglaterra, Tu é doido. a rapadura do Ceará. E você toma chá mesmo? Muito pouco, eu não sou de bebida quente, não. Não sou muito de bebida quente. Não consigo beber chá. Pra mim é água suja. Eu não tomo café, então eu já sou Também, esquisita pra nesse mim, água aspecto suja. aí. Eu gosto. Aliás, a gente não ofereceu café, né? Mas eu não tomo, então nem adianta. Quer um chocolate quente? Não, quero não. Já que você não gosta, você não gosta Aguinha, quente, aguinha né? tá bom. Entendi. Agora, por exemplo, eu tenho uma sensação quando eu olho pro podcast de vocês e fico assim, se isso fosse um videocast semanal, com frequência, bombava. Muito mais do que já é bombado. Eu digo assim, tipo, ok, o podcast é super conhecido, mas se vocês estivessem ali toda semana metendo a cara não é nem metendo a cara, só gravando com a frequência, seria ainda maior, né? Com certeza. A gente tem, assim, várias discussões de tipo, de repente vamos fazer para os apoiadores, a gente dá o vídeo da gravação, entendeu? Tem essas discussões, mas acaba que tem esses impasses, né? De tipo, não, mas não quero aparecer, não quero isso, não quero aquilo. Se for fazer, disponibilizar o vídeo, a edição é de vídeo também, então envolve um outro trabalho aí que ninguém tem condição de fazer, ninguém tem tempo, ninguém tem como pagar também alguém para fazer. Então acaba que embaça. Mas eu tô querendo agora, porque geralmente quem fica perturbando para gravar sou eu, das meninas. Eu perturbo mais. É meio que uma líder ali, né? Não sei se líder, mas eu acho que eu tenho o jeito que eu lido com o chá com rapadura é muito de amizade informal. Então, para mim, é um encontro em amigas. É como se eu estivesse marcando de ver minhas amigas. Não é uma coisa que é enfadonha para mim. Ai, que saco, eu tenho que gravar. Não, eu adoro, de fato. Então, eu perturbo para gravar. Só que no último ano eu estava muito ocupada, que eu fiz um curso de negócio de guia que eu faço, e me tomou toda a minha capacidade mental ali. Então, eu passei um ano realmente sem perturbar as meninas. Sim. Só que todo mundo que eu encontro aqui Thaís, vocês têm que gravar mais. E eu estou fazendo a promessa de que quando eu voltar agora, eu vou perturbar as meninas de novo. Eu sei que os ouvintes da gente já me ouviram falar isso muitas vezes, mas eu quero fazer acontecer 2 vezes por mês, porque eu acho que seria o mínimo para a gente entrar nessa frequência. Esse flow, né? Isso. Da pessoa poder contar com vocês, né? De saber quando vai sair, porque acontece também, a gente tem muitos ouvintes, mas acontece que, às vezes, como não sabe quando vai sair, a gente lançou um episódio dia 17, o ouvinte lá no dia 10 do mês seguinte, meu Deus, saiu, eu nem sabia que tinha saído. Então, tem que ter uma coisinha mais certa para a gente conseguir... Tem um lado charmoso, do tipo, quando eu quiser eu lanço, fica ligado aí, se tu é fã mesmo vai aparecer, mas também tem um lado tipo, pô, eu particularmente gosto muito do humor. Sim. Eu queria poder consumir mais. Sim. Tipo, ok, achei massa isso aqui. Quando é que sai o próximo? Do ponto de vista comercial é muito ruim não ter a frequência. Não ter. Do ponto de vista de conteúdo, é bom, porque a gente, quando grava, a gente está muito afim de gravar e é sempre uma delícia. Não é aquela coisa, que saco, a gente tem que Tirar o cumprir atraso, né? meta de 2 episódios por mês, tem que gravar. Então tem... Se vocês não têm um compromisso comercial, né, de alguém cobrando de vocês, fica mais suave, né? Isso. Ruim é quando você tem que bater o ponto ali, né? E tem que gravar com humor, sem humor. Ana, eu acho que ia quebrar a essência do chá. Mas eu acho que 2 vezes por mês não é uma coisa... Impossível. Impossível. Dá para fazer. Dá para fazer. Mas vamos lá, deixa eu falar de você rapidinho. Tá. Você mora em Londres, Sim. certo? Eu fui para Londres em 2019, foi uma das viagens mais lindas que eu fiz, assim, tipo, com a Deb. Eu amei Londres. Eu falei, tipo, é uma capital com aquela cara de Nova York também, né? De multicultural. Dentro de um vagão de metrô você vê várias culturas. E isso eu achei muito massa. Sim. E o povo super massa também. Há quantos anos você mora em Londres? Há 18. Eu fui em 2005. 18 anos. Você é casada com... Um cearense. Com um cearense e os dois estão lá. Isso. Entendi. E o que é de Londres que você mais gosta e o que você menos gosta? Certo. O que eu mais gosto, com certeza, é a diversidade. De tudo. Diversidade cultural, diversidade de comida, diversidade de religiões, de gêneros. E é uma cidade que é muito aberta ao diverso.
E isso, para mim, me abriu muitos olhos. Assim, eu nunca tinha saído do Brasil antes de ir para Londres. Então, foi a primeira experiência no exterior que eu tive e foi logo em Londres. Então, foi assim, para mim, eu cheguei em Londres, nossa, o que é isso? O que é essa cidade? Parece que é o caldeirão do mundo mesmo. Então, isso é o que mais me encanta. E também eu acho que é uma cidade, apesar de ser vista como uma cidade cara, eu acho uma cidade muito acessível culturalmente. Tem muitas opções de lazer gratuitos e lazer de muita qualidade. Eu acho isso incrível. Para mim, acho que é a coisa mais legal de Londres. A coisa pior de Londres, sem dúvida, é o clima. Gelado demais? Não é que é gelado demais, mas é até uma piada que vão puxar o meu pé, porque eu sempre bato na tecla de que Londres não é cinza. Eu detesto essa generalização e essa ideia de que Londres é cinza, que Londres não é cinza. Esse ano, eu não posso nem falar muito isso esse ano, porque 2023 está difícil mesmo. Então, Tá cinza. Está cinza. Esse verão, agora a gente está no verão lá, está todo mundo reclamando que realmente só está chovendo. Mas eu estou lá há 18 anos. A minha experiência, no geral, de Londres não é cinza. Agora, o que acontece até para quem veio do Ceará, eu vim do Ceará, eu acho um inverno demorado, né? Então, a gente começa ali a usar um casaco em outubro e termina de usar ele em março, abril. Então, você está usando casaco e no inverno não é nem o cinza, o sol se põe muito cedo. Então, ali de fevereiro, 3h30, 4 horas, está escuro. Então, Caramba. isso é muito deprê, você fica assim... Meio depressor, né? Então, sem dúvidas, eu acho que se Londres fosse uma cidade mais solar, com clima melhor, era, sem dúvidas, a melhor cidade do mundo. Eu ainda acho que é, mesmo com essa questão do clima. Entendi. Mas, então, o lance do clima... eu já ouvi falar muito isso, né? De Londres ser, às vezes, um pouco depressor por causa desse lado cinza, Sim. né? Que, sei lá, se 4 horas da tarde já está de noite, Sim. tu já começa a ficar meio cedo demais, né? Mas aí, em compensação, chega o verão e 9h30 tem sol da noite. Mas o ruim é isso, porque se fosse... Eu preferia que fosse uma média, um ano inteiro, né? E não passar 2, 3 meses sofrendo no escuro e ter um verãozão que você está no sol. Você já rodou outros lugares da Europa? Já. Quais são os países que você já foi? Eu conheço Holanda, conheço França, conheço República Tcheca, Itália, Rússia. Que mais, meu Deus? Rússia? Rússia, eu fui para Moscou em 2014, muito massa. Na Copa? Na época Não, da a Copa. Copa foi no Brasil, 2014. Não, mas na época da Copa, né? Foi a de 2014 foi no Brasil, 2018 foi em Rússia. Foi na Rússia. Eu fui para Moscou em 2014. Ali aqueles cantinhos Espanha, já fui também, Portugal. Então, que foi, na verdade, um dos motivos pelo qual eu escolhi ir para Londres, era porque eu achava que tinha essa coisa de viajar para a Europa, era mais fácil. E tinha, né? E tinha. E tem, né? Demorou para eu chegar nessa fase de viajar. Eu passei o primeiro ano, o segundo ano, praticamente só em Londres, porque era muito caro. E Londres é cara, né? Londres é uma cidade muito cara. É uma das cidades mais caras da Europa, né? Eu acho que sim. Metrô é bem caro comparado com outras cidades da Europa. A acomodação é muito cara, né? Hotel, o próprio aluguel também. É uma cidade que é muito difícil para quem ganha salários normais, digamos assim. Sim. Que expulsa a galera para outras cidades, porque Londres mesmo está inviável de você morar. Tem que estar ganhando muito bem para morar em Londres. Você disse que trabalha com o quê mesmo? Eu trabalho como gerente de recursos. De recursos... É uma empresa de consultoria. É tipo um RH, só que é assim, o meu time ele é de inteligência artificial e dados. E aí nós somos quase 300 pessoas. E a gente fecha projetos. Por exemplo, São Luís está com um projeto de mudar o software que eles usam no mercadinho. Então, a empresa que eu trabalho oferece um projeto, faz lá e no projeto está designado, olha, vai precisar para esse projeto acontecer, a gente precisa de um gerente de projetos, a gente precisa de um cientista de dados, a gente precisa de um engenheiro de dados, e aí eu vejo o que é que esse projeto vai precisar e eu vejo dentro do nosso time quem está na reserva, quem está no banco. Porque é sempre projeto acontecendo e a galera vai sendo empregadas nos projetos, né? Então, eu digo que é tipo um Tinder. Sim, de projetos, né? Eu vejo um projeto que vai acontecer, quem no nosso time, eu tento dar match. Entendi.
E tu tá fazendo isso há muito tempo já lá. Nessa empresa eu tô há 11 anos. Quando mas fala Big Four, é o quê? São são 4 empresas. Quais são? Deloitte, KPMG, Ernst Young e PwC. E eu tô lá há 11 anos, mas nesse setor eu tô há 2. Em RH. Quer dizer, tipo, não chega a ser RH. Eles chamam, gerente de recursos mesmo, mas eu não trabalho com recrutamento. Então, o RH, eu acho que ele pega mais a coisa do recrutamento. Entendi. Essas pessoas já foram recrutadas, já são nossos funcionários. Você faz o cruzamento, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à sua parte do turismo, quando a gente foi fazer a nossa turnê na Holanda, a gente conheceu a Mara Baumer, que é uma guia incrível lá. E ela foi o primeiro episódio internacional de todos os tempos da gente. A gente gravou. E ela foi nossa guia. Ela ficou com a gente durante todo o período lá na Holanda, em Amsterdã. E foi essencial isso. Assim. Eu nunca tinha feito uma viagem com uma guia. A gente sempre vai só. E foi a primeira vez que eu senti assim, cara, para algumas paradas faz diferença. Faz muita diferença. Porque assim, eu quero ter a minha liberdade de fazer do jeito que eu quero, não quero ir em passeio e tal. Mas a guia me ajudou muito. Muito, em vários aspectos. Chegar no aeroporto, aquele lugarzinho que eu não sabia que existia, aquele negócio, papapá. Como é que é a sua rotina com isso? Por exemplo, se alguém quiser trabalhar com você. Sim. Trabalhar não, se alguém quiser você Me como contratar. guia. Porque, ó, gente, nesse episódio, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui o da Mara Baumer, viu? Sempre que eu falo sobre turismo, eu boto aqui para vocês. Vou botar o dela também. Se você precisar entrar em contato, mas eu digo, como é para trabalhar com você? Como é para você ser a guia? Certo. Eu estou indo para Londres e como é que é o processo? Primeiro, voltando no que tu não estava falando, na diferença de viajar com guia, né? Eu comentei que eu fui para Moscou em 2014. Sim. E eu tinha costume já de viajar. Né? Então, pensei, não preciso de um guia, eu desenrolo aqui. O maior arrependimento da minha vida foi ter gastado uma viagem para um país massa, como uma cidade massa como é Moscou, e não ter contratado um guia, porque eu tenho certeza que eu subutilizei a minha viagem completamente, porque perdi muito tempo, o metrô é difícil, o alfabeto que eles usam é diferente, não todo mundo fala inglês, então era uma cidade que, na época, não achei preparada para o turismo. Eu acho que por conta da Copa em 2018, muita coisa deve ter mudado, então eu não sei se foi 2014, mas um dos grandes arrependimentos que eu tenho foi de achar que eu subusei Moscou. Tinha muito mais coisa para eu fazer e eu não fiz, por conta de que eu não tinha... Não utilizou tudo que tinha né? Que a cidade poderia me oferecer, com certeza. Então, o que eu faço com o Thais em Londres é justamente esse serviço. Então, serve para todo mundo, Léo. Serve para a gente que nunca foi para Londres, serve para a gente que não fala inglês, serve para a gente que já foi para Londres 10 vezes, mas que quer ver uma coisa específica. Então, o meu trabalho ele é personalizado. Eu não tenho, se tu entrar em contato comigo, eu não vou te mandar um PDF e dizer roteiro A, B e C, escolhe qual que tu quer. Eu vou perguntar, Léo, tu já veio para Londres? Já. O que é que tu gosta? Tu gosta de museu? Tu gosta de mercado? Tu gosta de arquitetura? Tu gosta de monarquia? Eu quero saber como é o perfil daquela pessoa para daí poder sugerir o que é que a gente quer fazer. E aí, dentro daquilo, eu digo, eu geralmente ofereço passeios de 4 horas ou 6 horas de duração durante o dia. Então, a gente faz, dependendo do que a pessoa me diz, eu lanço uma sugestão. Já que você me disse que gosta disso, disso, daquilo, a minha sugestão é essa. O que é que você acha? E aí a pessoa, é uma troca. A pessoa pode me dizer, não, Thaís, aquele museu ali, pode deixar que a gente faz sozinho. A gente prefere fazer contigo o Palácio de Buckingham, digamos. E aí eu altero de acordo com o gosto do freguês. Claro. E existe aquele lance de transporte, de carro? Sim. Você vai de carro com a galera? Não. Você terceiriza um carro às vezes? Não. Se a pessoa precisar... chegou no aeroporto, tem transfer... Essas coisas, como é que é? Ou é uma coisa do passeio mesmo? É do passeio mesmo. Eu cheguei a oferecer uma época transfer, mas não deu muito certo e eu acabava não dando conta de fazer. Então, hoje, meus passeios são todos só a pé ou usando transporte público. Irado. Que, na minha opinião, Londres é para ser feito dessa forma. Não é uma cidade para carro. O centro de Londres é difícil de andar de carro, é muito estreito, não tem onde parar, é muito trânsito. Você vai perder mais tempo do que se você estivesse a pé ou de transporte público. Então... A minha sugestão é sempre a pé ou usando transporte público. Eu tenho uma história em Londres muito boa, assim, com a Débora. Eu sou um cara, assim, existem perfil de viajantes. Vocês devem ver muito isso com tipo, um casal, sei lá, às vezes a mulher tem um perfil e o marido tem outro, né? E eu sou exatamente isso com a Débora. Eu quero relaxar.
Oh, meu Deus, tu é meu marido, viu? Disso, eu tô agoniada, meu marido é desse Viagem jeito. pra mim é descanso também. Sim. Não é tipo assim, ok, eu tô saindo de férias, vamos partir do princípio que se você tá saindo de férias, você tá saindo de férias porque você está cansado Sim. também e você quer relaxar. A Deb, quando pisa num país, ela já tem tudo mapeado, né? E é importantíssimo ver tudo. Sim. Não importa, só se eu entrar no museu, vir e ir embora. Eu tenho que ver. Sim. Pra mim, é fundamental dos 10 dias que eu tenho naquele país, 2, assim, pra Curtir, relaxar. reguar, ficar na cama até mais tarde, curtir o hotel. Sim. E só até ali jantar. Sim. Aí vem caminhando devagarzinho. Ela não, ela precisa tudo. Mas pra mim existe uma coisa. Eu, quando viajo, eu não viajo sozinho. Eu viajo com 10 quilos de equipamento nas minhas costas. Drone, câmera, porque eu que filmo e fotografo, né? A gente chegou em Londres. A nossa viagem da Europa dessa vez foi Portugal. Quer dizer, dessa vez, a única que a gente foi. Portugal, Barcelona, Espanha, né? Aí a gente foi para Londres, França, Paris, e aí a gente voltava. Beleza? Isso aqui. Cansativo, né? Sim. Eu, com muito equipamento, fico com medo, porque para mim Londres, Londres, mas ainda assim é uma grande capital e você pode ser roubado. Com Você, certeza. né? Não é um... tô em Londres, agora nada me acontece. Pelo contrário, é uma capital. Eu nunca fui roubada em Fortaleza e fui em Londres. Tá vendo? Pra tu ver. Tá vendo, amor? Escuta aqui. Guia em Londres, viu? Aí a gente chegou no avião, tá? Porque em Barcelona teve que pegar ônibus, metrô. Ela adora isso. Ônibus, metrô. Não vamos gastar dinheiro com táxi, que sei lá o que. Tá certo, beleza. Aí, no avião, indo pra Londres, eu falei, amorzinho, estamos combinados, né? Vamos nem falar a respeito. Chegando em Londres, nosso táxi. Eu quero um táxi de Londres, do aeroporto até a portinha do hotel. É caro. Tu sabe, é longe também, né? Caro, mas eu tá combinado, eu tô cansadaço. Mochila, drone, que sei lá o que, já tô torto com as costas. Aí ela, tudo bem, meu amor, combinado, não vou falar nada dessa vez. Você entende que eu guardei esse dinheiro, né? Não tem por que a gente brigar. Ele tá aqui guardadinho pra isso. Só pra eu ficar assim, de boa, né? Chegamos em Londres. Mulher, na hora que a gente pousou, saiu ela. Amor, olha ali. O metrô dentro do aeroporto. O metrô dentro do aeroporto. Ela, tu tá vendo que custa 4 libras, sei lá, não lembro quanto era. Se a gente economizar isso do táxi, que sei lá o quê, eu falei, meu amor, não acredito que você tá fazendo isso, sério. Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Ela, mas, Léo, a gente não é rico. Você tá querendo... Meu amor, eu sei que a gente não é rico. Mas levou 37 anos para eu pousar na Europa, na minha vida. Me deixa só descansar um pouquinho. O que aconteceu? Pegaram o metrô. Muito bem. Metrô. Peguei o metrô. Do metrô, um trem. Ônibus. Acho que foi isso. A gente ainda teve um trenzinho. Ônibus. Com 2 mochilas malas gigantescas, mochila. Saímos lá. Cheguei, beleza. Cara, olha só, velho. Eu sou uma mistura, eu digo, do teu perfil e da Débora, porque o meu marido é assim, a gente vai de férias, ele quer descansar. Perfeito. Aí, por exemplo, eu lembro quando eu estava grávida da Cecília, a gente foi para a Itália, que era para ser uma viagem de praia. E eu adoro praia, mas eu só aguento praia, só praia, uns 2 dias. Porque depois eu fico, sim, e agora? Vamos fazer o quê? De novo para praia, olhar mar e pronto, acabou-se. Dá uma enfadada, né? Me dá uma agonia de ficar só sentado na barraca de praia. Eu gosto, não é que eu não gosto de relaxar, eu gosto, mas para mim tem que ter uma mescla. Um limite. Tem que ter a praia de dia, mas no final da tarde nós vamos ali no centro histórico e vamos ver, tem uma catedral, tem uma exposição. Eu não consigo fazer uma viagem só para descansar. Eu entendo. Eu não sou uma pessoa que vai para o spa, por exemplo. Eu não Sério? entendo o conceito do spa. Eu amo spa. Eu não entendo o conceito. Já foi até papo de terapia isso. Porque eu fico, será que eu não gosto de spa ou será que é porque eu não me permito ser cuidada? Pode ser. Teve todo um papo de terapia sobre isso. Mas, hoje em dia, até porque eu estou mais velha, antigamente eu era como a Débora. Era táxi? Não, nós vamos pegar 2 metrô, andar 15 quilômetros, não vamos pegar o táxi. Eu era assim. Hoje em dia... Até com idade, a gente viaja com criança, então tem toda uma outra história que eu
tento Ponderar. equilibrar, mas eu ainda sou um pouco mais dessa galera que pega o metrô e que tenta vivenciar até também assim como a cidade sabe? Como a galera que mora na cidade. Eu super respeito. Eu acho lindo quem faz isso, sabe? Eu tenho um amigo meu, Rubem, lá do Rio de Janeiro, e ele é desse jeito, certo? Ele viaja muito. Ele conseguiu um concurso público, massa pra ele, e ele viaja muito, bastante. Mas, amigo, eu encontrei o Rubem lá no Rio de Janeiro, e aí, meu irmão, pô, vamos sair, que sei lá o quê. É o boteco mais simples mesmo. Tá entendendo? Não, vou aqui porque eu vou viajar. Então, tipo, é um foco muito grande do... Aqui eu estou usando meu dinheiro do jeito certo. Mas eu já entendi que é um problema meu. O transporte mesmo, quando você viaja muito, e no caso, aí eu peço entendimento, meu amor, né, publicamente aqui, ela vai assistir esse programa, é cansativo filmar e fotografar. Você ficar filmando, fotografando, né, Austin? E tu pegar a mochila e botar nas costas e carregar, e sei lá o quê. É pesado o material também, É muito pesado. E o medo? É que a minha esposa era muito otimista. Meu amor, eu tô com um drone que custa 10 mil reais aqui, uma lente tal, uma câmera tal. E se me roubar? Londres, amor. Meu amor, e aí? Londres, mas e aí? Me roubar, eu tô fodido em Londres, né? Mas eu acho que, assim, em Londres, eu nunca vejo, pelo menos. Tu não vai ser abordado e, tipo, me dá tua máquina. É um furto. É um furto. Tu deixou no metrô e tu tá ali conversando, daí o cara passou e saiu do metrô e tu não viu. É Esse tipo de coisa que pode né? acontecer. É difícil. Eu acho que nesse caso aí eu vou estar do lado dela. Ninguém fica do meu lado, velho. Ninguém fica do meu lado de pegar, 5 países. Eu escolhi só um para pegar. Mas olha quanto dinheiro vocês economizaram aí de táxi. Matza, na volta, a gente voltou de táxi. Tá Ela certo. passa na minha cara até agora. Porque foi caro um táxizinho, né? Se eu não me engano... Sabe, quando eu cheguei lá, eu paguei... Eu fui para fazer inglês em Londres. O projeto inicial eram 9 meses de inglês. Eu paguei 9 meses de escola, 2 semanas de acomodação e paguei o transfer. Já fui para lá com isso acertado. Por algum motivo, era a minha primeira viagem internacional, era o meu primeiro passaporte. Quando chegou na imigração, eu acho que eles ficaram achando que foi eu e a minha melhor amiga. E eu acho que eles viram aquele perfil de menina nova, primeira vez que viaja, de ser mula de droga. Eita. E aí colocaram a gente para uma salinha e disseram que a gente precisava fazer um raio-x. Eita. Foi, dizendo que era uma crise de tuberculose que estava no país. E eu, né? Vamos. Ficamos lá umas 2 horas, esperando a fila do raio-x. Você tinha ingerido droga. Hoje eu acho que era. Não tinha negócio de tuberculose nenhuma. Não. Mas eu era tão verdinha que eu achei que era mesmo. Nossa, Beleza, eu espero aqui. Como eles são preocupados. Com a saúde deles. Não é? E aí, por conta desse atraso, o meu transfer foi embora. Porque ficou me esperando, não tinha celular nessa época para eu avisar para o cara nem nada. E aí, quando a gente saiu, o transfer tinha ido embora. Eu liguei para a agência. Quando eu saí, peguei um telefone público, que nem os astecas faziam. Botei um ficha e liguei. Uhum. E aí a mulher disse, não, ele já foi embora. Esperou 1h30, você vai ter que pegar um táxi. Aí eu, a gente chegou com um dinheiro muito apertado. Muito contado. Tinha né? um dinheiro ali para passar 2 meses sem trabalhar. Depois a gente tinha que arrumar um trabalho, senão não tinha como se sustentar. Não ia rolar, E aí a gente saiu do aeroporto e eu vi aqueles táxis londrinos, né? Aqueles redondinhos. Clássicos. Que a gente vê em filme. Aí eu, aquilo ali é um táxi, eu sei que aquilo ali é um táxi. Vamos pegar o táxi, dei o endereço na mão do homem. Isso foi em 2005, há 18 anos atrás. Até hoje eu não me esqueço, que deu 80 libras. E eu fiquei assim, meu primeiro dia em Londres, já estou dando assim 80 libras, o dinheiro chorado. Já foi, Era. Você já teve sua primeira experiência turística? Olha aí como é que ela foi marcante. É verdade. E o motorista foi excelente, porque ele foi pelo centro da cidade e foi mostrando e falando as coisas pra gente. Foi 80 libras também agora. Olha, mas, nossa, então foi barato, porque isso foi em 2005. Não, foi 100. Gastei... Não, deve ter sido mais, né, amor? Deve ter sido mais. Perguntei pra ela até o fim da entrevista, Mas depende da localização também. Do aeroporto do hotel até o aeroporto de Londres? Pergunta Pode ter sido isso mesmo, porque depende da localização do hotel. Eu não fiquei em hotel, eu estava ficando já numa casa que já tava de acomodação que era do outro lado da cidade. Então a gente atravessou a cidade inteira de Eu táxi. acho que foi 100. Mas a gente vai tirar limpo isso já. Até o fim do podcast chega a resposta. Mulher, você escuta outros podcasts? Escuto. Você tem tradição de quais são os podcasts que fazem parte da tua
do teu ouvir, da tua audição? Eu escuto muito podcast cearense. Eu amo as Cunhãs, não sei se você conhece. Amo as Cunhãs, amo o Budejo Podcast, os meninos do Cariri. O Indy Voltando, também gosto muito. Aí, fora assim, da Rota do Ceará, escuto muita Rádio Novelo, gosto da Rádio Novelo. Amo o podcast do Mano Brown, adoro, escuto todos do Mano Brown. Eu acho que no grosso são esses. Aí, eventualmente, eu escuto um ali, aqui. O de vocês eu conheci pela Iandra, a participação da Iandra. Recentemente foi. Mas eu sou mais do áudio, como eu estava te falando. Eu escuto muito podcast fazendo outras coisas. Então, eu boto ali no ouvido e estou lavando uma louça, estou correndo e tal. Então, eu acabo pegando esses podcasts até que não tem essa necessidade de ver o vídeo. Sim. Não que os videocasts hoje em dia não é que não tenha necessidade, né? Sim. São as duas opções. Mas eu acho que são esses, no grosso, os que eu mais assisto. Você tem... Quais são hoje? Porque, assim, quais são os maiores sonhos que você tem hoje em relação ao seu podcast? Certo. Se você puder, assim... Eu quero que esse podcast chegue a ser isso aqui. Ou se continuar do jeito que está, já está massa, já é uma coisa legal para a gente. Mas se vocês têm algum sonho para o podcast de vocês, que vocês compartilham. Eu acho que, entre nós todas, o comum é a gente gostaria de monetizar, fazer algum dinheiro. Ganhar grana. Não precisa ser muito dinheiro, não, mas alguma coisa, até para dar aquele incentivo, aquele gostinho, para a gente gravar mais. Ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de receio de a gente, se der muito certo isso, e virar um trabalho. E aí perder essa essência do lazer, do encontro casual, da gente estar ali rindo, de não ter muito estresse, porque aquilo ali não paga as contas de ninguém, tá entendendo? Então, eu fico sempre dividida. Entendi. Eu fico sempre dividida. Eu já consigo visualizar várias paradas assim, que daria comercialmente para fazer. Que tem muito potencial pelo nome, pela história, pela região. Tem muita coisa para fazer. Tem. E a gente tem uma pegada faz tempo também que a gente não faz, que a gente usa mais no Instagram mesmo, que era a hashtag Se a Realeza Morasse no Ceará. Então, a gente tem umas máscaras da família real e a gente faz historinhas como se a família real fosse cearense, entendeu? E aí tem o Harry e a Meghan, a gente conta, sei lá, a Rive até comentou outro dia no podcast que era a Meghan fazendo bolo de pote para poder pagar a conta dos advogados. Então, a gente faz umas historinhas e cria essas novelinhas usando as máscaras. Então, eu acho que também tem um apelo ali que dá para a gente monetizar com marcas ali também, mas ainda tudo muito embrionário. Como é que você vê... Porque você mora na Inglaterra. Como é que você vê a família real hoje lá? Sim. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Quando eu conheci uma galera e era muito dividida as opiniões, a gente falava que achava um absurdo, que já era para ter passado isso, que é um gasto de dinheiro absurdo. Fora as polêmicas que a família tem, o rei novo é muito pouco carismático, né? Um cara muito sem sal mesmo. Como é que você acha que o povo inglês vê a família real hoje? A maior parte, talvez. Isso há até uma divisão entre nós no podcast de como a gente vê a família real. Porque eu trabalho com turismo, né? Então, legal. A minha visão pessoal mudou muito já, de uns tempos para cá. Eu era super a favor de, turismo, eles trazem muito dinheiro, e trazem. Trazem muito dinheiro, visibilidade, tal. Hoje eu estou um pouco mais crítica em relação a isso, porque eu acho que eles podem continuar tendo essa relevância, mas eu acho que o papel deles, e principalmente a forma como eles são financiados, tem que mudar. Até para eles continuarem sendo relevantes e continuarem recebendo apoio da geração mais nova, que vai, eventualmente, passar os mais velhos, que é a base de apoio deles, né? A galera mais velha. No geral, na minha bolha londrina, ninguém está nem aí para a família real. Assim, meus colegas de trabalho, ninguém fala, livro do Harry, documentário, ninguém toca no assunto. É como se aquilo não existisse. Mas Londres é uma bolha dentro da Inglaterra. Então, por exemplo, o Brexit, né, que foi... Londres votou para ficar na Comunidade Europeia, enquanto o resto da Inglaterra votou para sair. Então, Londres é muito cosmopolita, é muito misturada, é uma bolha mais progressista também. Então, dentro de Londres, a galera está nem aí para a família real, generalizando. Lógico que vai ter uns aqui, outro ali. Ao mesmo tempo que tivemos agora a coroação, em setembro, e é uma comoção a cidade. É uma comoção. Agora, galera viaja de outras cidades para ir para lá, acampa na rua para ver carruagem passar. Você foi? Não, fui não.
Prefiro cair de moto. Não. Prefiro cair de moto. Eu vi da televisão, mas eu Começar a usar isso. Fala. eu assisti a gravação, a transmissão. Primeiro eu disse, não vou assistir não, deixa essa besteira. Aí depois eu pensei, cara, eu tenho que assistir. Primeiro, pelo meu trabalho de turismo. Segundo, porque é um evento histórico, quer queira ou quer não. E eu moro ali. Então, assisti, achei muito bonito, me emocionei, inclusive, em algumas partes. Então, eu compro a família real, até porque, financeiramente, o contribuinte paga muito pouco para manter a família real. Então, arredondando, é mais ou menos 60 centavos por ano que eu, enquanto contribuinte, contribuo para a família real. Não vai fazer diferença na minha vida. 60 centavos. É sério? Mas por quê? Porque a família real tem muita propriedade. Então, propriedade que talvez se não fosse dele, seriam do Estado, entendeu? Então, é difícil a gente dizer, de fato, o quanto a família real recebe do governo de dinheiro do contribuinte, é isso, é 60 centavos por ano. Mas o Estado paga para eles pelos terrenos, pelas coisas, é Em isso? teoria, é da instituição, é da monarquia, não é do Estado, entendeu? É da monarquia. Mas eu não sei como seria, eventualmente, se a monarquia acabasse, como é que isso ia ser dividido? Essas propriedades vão ficar para quem? Eu acredito que ficariam para o Estado, no final das contas, e não para a família. E tu acha que isso vai acabar um dia? Eu acho que não. Eu acho que se não acabar agora com o Charles, não acaba mais, não. Não acaba mais, não. Eu acho que tem É porque, assim, tem ele um é pouco apelo. carismático, né? Ele é pouco carismático, né? Cara, eu gosto do Charles. Mas o sabia? filho é mais, né? Mas ele vai ficar, assim, vai depender quanto tempo, se ele for ficar que nem a mãe dele, ele ainda tem mais 20 anos aí de reinado. Mas eu acredito que ele vai ter pouco tempo de reinado e, eventualmente, o William vai substituí-lo. E o William e a Kate juntos, enquanto casal... São fortes. São fortes. Tem um apelo... Midiaticamente, né? Midiaticamente, são muito fortes. Então, eu acho... E, assim, Mas eles tu acha que falam... ele vai substituir antes do pai passar, morrer? Não. Só quando Isso falecer. não vai acontecer. Não existe, né? Não. E assim, eles têm muita força. Eles, sei lá, se eles vão num canto, uma loja que trabalha com sem-tetos e tal, e aí eles falam sobre aquela iniciativa, a iniciativa recebe milhares de doações. Então, eles têm muita força de imagem, tem. E o filho mais novo, que fez essa O treta Harry, toda? né, gente? O Harry, eu digo que eu soltei a mãozinha dele. Como é que foi essa história? Tipo, essa história dele lá... Como é que o povo inglês viu isso? Porque ele jogou tudo no ventilador, né? É bem dividido também. O Harry era o meu membro favorito da família real. Eu gostava muito dele, justamente porque eu achava que ele tinha essa pegada mais real, parecia mais com a gente, digamos assim. Desconstruidão. Mas a galera que é apoiadora da monarquia quer ver o cão e não quer ver o Harry, mas assim, acham que ele fez uma traição com a rainha. Havia, né, um respeito muito grande pela figura da rainha, inclusive entre pessoas que não eram monarquistas. Pela figura dela, ali, aquela mulher está sempre ali, 70 anos de reinado, então Eterna, né? havia um respeito muito grande por ela. E muitas pessoas veem o que o Harry fez como um desrespeito a tudo que ela representou, a tudo que ela tentou construir. Então, entre os apoiadores da família real, ele está bem queimado lá. Agora, ela é bem polêmica também, né? Tem muita história dela que A rainha, tu diz? Sim. De história que não foi bacana, coisas que ela fez, né? Eu acho que tem, mas eu acho que é mais ela apagando incêndio de outras pessoas do que ela em si mesmo. Eu acho que a rainha, uma coisa que eu admirava muito nela era a seriedade do compromisso com a função dela de rainha. Eu acho que ela era muito dever, não saía da linha. Ela nasceu para fazer aquilo ali e ela fez e seguiu a vida ali seguindo aquela cartilha. E a série, na verdade, mostra que ela nem nasceu para aquilo, né? Caiu no colo, né? Caiu no colo, porque Tipo, o tio dela que abdicou. Abdicou e o pai ficou doente, pum, caiu no colo dela e, tipo, não era da linha dela, né? Não era esperado. Assim, quando ela nasceu, não era esperado, mas acabou caindo e eu acho que ela recebeu essa função com muita seriedade e isso aqui é um dever e eu tenho que cumprir. Tu já viu a série toda? Já. Toda? Já. A The Crown, sim. Até o finalzinho? Ainda tem temporada para sair, né? Que não saiu Tem, ainda. mas tu tá em dia? Tô em dia. Tô. Cara, eu preciso criar coragem. Porque eu vi a primeira temporada, achei incrível, mas eu preciso dar sequência, assim. Sim. Tá até os tempos atuais, né? Tá, a última que terminou era com a Diana, ainda da parte da Diana. Mas a galera não gosta, não, né? A família real não gosta dessa série, não, né? Eles falam que é ficção, né? E que eu não acredito, eu não duvido que seja. Tem muita coisa ali que é inventado, mas é tudo inventado em cima de histórias que aconteceram. Né? Mas tem muita verdade aqueles também, né? diálogos talvez não aconteceram, mas as histórias que estão ali aconteceram.
Complicado. Tem produção? Qual o valor? Ixi, ela quis foi... Quer participar do podcast, ó? 100 libras. O táxi mais caro da minha vida. Só faltei chorar. Léo caiu na besteira de aceitar o taxista que estava no hotel. O taxista andava de Mercedes. Só podia cobrar esse valor mesmo. Pronto. Aí 100. Tu em 2005 gastou 80. Foi bom jogo. É porque certamente é até bom dar a dica para os turistas. Existem 2 tipos de táxis em Londres. Esse que eu peguei é o que eles chamam de black cab, que são esses tradicionais que você vê nos filmes. Esses são os mais caros. Eu não sabia quando eu cheguei lá. É taxímetro, né? Então a distância vai aumentando. Esse que você pegou, que era um Mercedes, fechado, é o que eles chamam de minicab. O minicab é reserva de táxi. Aí tem no hotel, é um valor fixo, ele já diz quanto vai ser. E esses são valores mais acessíveis, normalmente. Se você parar para pensar que é R$500, foi R$500 um táxi para o aeroporto, é doideira. Mas... É doideira. É doideira. Mas é aquele negócio, né? Você tá... A primeira viagem da tua vida, é o final da viagem, tu tá exausto, destruído, cheio de equipamento, bicho, chega uma hora que o teu pé ficar confortável é um bom E tem negócio. aquele ditado do quem converte não se diverte. Exatamente. Para mim era 100. 100 é tipo R$100. R$100 e vamos 100, vai. 100 dinheiros, Bora. vamos. Não, mas eu entendo, não é para ficar gastando assim, a gente andou de trem, metrô o tempo todo. O tempo todo. Que é até a melhor opção, não só financeira, como de Total. fato... O lance é, 2 malas daquelas ali, 2 malas daquela ali, tipo... Olha o tamanho daquilo. 2 malas daquilo, fora a mochila, não dá, velho, não dá. Às vezes a comodidade fala mais alto. Fala mais alto. Ó, seguinte, a gente tem um ritual aqui, Tá. que todo mundo que passa por aqui tem que indicar 4 pessoas para participar desse podcast. Tá. Nordestinos ou nordestinas. Tá bom. 4 pessoas que você quer indicar para esse podcast. Eu vou indicar a Lorena Portela, que ela é escritora, escreveu um livro, Primeiro Eu Tive Que Morrer, muito bom, e ela está lançando o 2º livro dela agora em 2023. Massa. Ela sempre vem aqui para Fortaleza, então é uma Lore maravilhosa, mora em Londres, inclusive. Massa. Eu quero indicar a Inês Aparecida, das Cunhãs, Massa. que eu amo as Cunhãs, e a Inês é uma figuraça, a Inês é contemporânea dos meus pais, e eu acho incrível como ela se reinventou e continua ali relevante nos meios de podcast, que é uma mídia super nova, né? Mas ela está lá dando a marca dela, incrível. Quero indicar a Sinara Carneiro. Sinara é a irmã da Cíntia do Chaco Rapadura. A Sinara ela é pediatra de cuidados paliativos. E ela trabalha num hospital chamado Só Pai, que é um hospital só voltado para crianças que têm doenças que não necessariamente vão ter cura e estão ali recebendo um cuidado paliativo para ter uma qualidade de vida na vida que eles têm. E ela tem esse trabalho, é um trabalho muito interessante. Incrível. Lindo. Falei 3, não foi? Falta 1. E aí eu vou indicar um jornalista, que eu não sei nem se seria a bola dele, coisa de podcast, mas eu sigo ele nas redes e eu acho incrível as publicações dele, que é o Dimitri Túlio, do Jornal O Povo. Sei quem é. Ele faz um diário meio que da vida, inclusive ele relata muita coisa do Parque do Cocó, da vida do Parque do Cocó, e eu acho ele incrível, sou muito fã. Perfeito. 4 indicações, produção, já vamos pegar os contatos. E tem também uma pergunta final. Tá. Na verdade, eu sou um gênio. Tá. Certo? Eu sou um gênio. Primeiro, eu quero saber se a nossa comunidade pode te procurar lá em Londres. Claro. Para guia. Claro. Galera, então, a partir de agora, todos os podcasts relacionados à viagem vai ter a Mara e vai ter também Thaís em Londres. Isso. Beleza? Pode contar. De Londres já vai para Amsterdã, já resolvido, viu? Então, a gente ajuda a galera a viajar aqui também. Tá. E assiste os nossos blogs pelo mundo, que tem lá, viu? Londres não tem, mas terá. Esse ano que vem a gente vai para lá. Aí a gente faz um passeio lá a gente guiado. faz um passeio irado, tá doido. Eu sou um gênio e você tem 3 desejos. 3 desejos na sua vida. Tá. Não vale você falar que um desejo é ter mais 3. Porque um cara hackeou aqui, não sei quem foi que fez isso, hackeou o jogo. Tá. O primeiro desejo para mim seria que criança nenhuma adoecesse.
Eu não consigo entender o conceito de uma criança. Tipo, Ficar doente. essa coisa da fé e, tipo, para mim não faz sentido como que uma doença cai numa criança. Segundo seria bem utópico, mas que a gente vivesse num mundo mais tolerante em relação ao outro, na diversidade, em todas as esferas de diversidade. Eu acho que a gente tem muito potencial. O ser humano é muito bacana, no geral, mas a gente, às vezes, trabalha muito com um medo que faz a gente ter comportamentos e atitudes completamente tristes e reprováveis, que eu acho que, para mim, a coisa do preconceito, no final das contas, ela vem com uma base de medo, Perfeito. que é infundada. E uma terceira coisa, meu Deus do céu, a terceira coisa... Aí eu vou falar uma coisa só para mim mesmo. Tu olhou para o mundo, né? Olhei para o mundo. Uma coisa só para mim seria que eu tivesse a oportunidade de vir para Fortaleza sempre que eu quisesse. Sempre tem trazendo vontade. minha família. Você vem todo ano ou não? Eu tento vir todo ano. Não vim na época da pandemia, obviamente, mas é cada vez mais difícil, porque é muito caro as passagens. Mas eu tento vir até porque meu marido é daqui, nossas famílias são daqui, o contato que as minhas crianças têm com os avós são aqui, né? então é muito importante para a gente manter esse contato e fazer esse esforço de vir para cá sempre. Perfeito, perfeito. Maravilhoso, demais. Chá com rapadura. Ó, seguinte, eu vou colocar todos os seus links, a gente vai fazer a collab entre os podcasts. Eu quero que a nossa comunidade invada a comunidade do Chá com Rapadura e vice-versa, a gente vai trocar isso. E eu queria agradecer demais por você ter vindo. Obrigada pelo Você convite. curtiu? Amei. Então, Você me senti em casa. demais, Me senti em demais. casa. Eu acompanho, gosto, só espero que vocês façam mais. Eu vou prometer. Eu vou Só prometer, gente. Ter mais, porque é um clássico na cidade, todo mundo que quando cita podcast, o seu tá lá, o de vocês está sempre sendo citado. Eu como um criador de podcast também, né? Porque isso aqui, quem está ouvindo no Spotify, é um podcast. Agora tem vídeo lá, né? Eu sei, eu vi. Então, assim, o vídeo também tá, mas para quem escuta, para quem vê, eu sei a dificuldade que é fazer um podcast, de ter frequência, mas o de vocês é muito massa, tem alma, tem essência, então não deixe de fazer. Por favor. Pode deixar. Viu? E antes você tem que olhar para a câmera ali Certo. e mandar um recado para a comunidade nordestinos pelo mundo. Você pode pedir o que você quiser, você pode mandar a galera pro canto que você quiser. Num bom sentido, que eu tô querendo dizer, mandar tipo pros links, não é mandar para caixa prego, não. Tá. É toda sua, a comunidade. Então, nordestinos pelo mundo, primeiro, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. E eu gostaria de pedir para que a gente siga se ajudando enquanto comunidade. A gente é muito mais forte juntos. A podosfera cearense é enorme, tem muita gente legal fazendo trabalho bacana. Então, vamos consumir o nosso conteúdo e espalhar cada vez mais a palavra do Ceará e do Nordeste pelo mundo. Rasgou, hein? Galera, mais um podcast maravilhoso. Esse aqui deve ser o 140 e Vral. Não tenho certeza. Estamos chegando perto dos 150 episódios. E eu vou fazer isso. A gente vai fazer o encontro de vocês todas Bora. em Londres. Já, ó, meninas, a ideia já está lançada. Ano que vem, quando a gente for para a Europa, bora fazer um encontrão em Londres e gravar um podcast, videocast mesmo, com todas. Aí, mas eu não quero aparecer só nesse, uma edição especial, né? A gente bota a máscara da família real e participa. Pode ser. Viu? Bora fazer? Tudo certo. Um beijo no coração de vocês. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. E obrigado aos patrocinadores e todo mundo que está com a gente, a comunidade. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Pode subir a trilha.